Graça e paz, meus queridos, nós louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos ao Senhor, e já fizemos isso essa noite, louvamos, adoramos na presença do nosso Deus e do nosso Pai. E nesse momento nós teremos a oportunidade de refletir um pouco sobre uma porção do texto sagrado, da palavra do nosso Deus, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que alimenta as nossas almas, essa palavra que é bússola para o nosso caminho, essa palavra que traz consolo, exortação e edificação. E por essa razão nós estaremos fazendo a leitura do texto de Romanos, no capítulo 12, o verso 1 e o verso 2, esse texto bastante conhecido, escrito pelo homem de Deus chamado Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao Teu santo nome pelo privilégio de termos o exemplar da Tua palavra nas nossas mãos. Te louvamos, ó Deus, pela porção do texto lido e te pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo ao poder ministrar a Tua santa palavra. Prepara os nossos corações para receber aquilo que o Senhor deseja, e que assim seja, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome bendito do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, deve ter ficado, eu na minha infância, à medida que foi começando a ler, que fui crescendo e aprendendo, sobre uma coisa que me chamava a atenção do conhecimento na escola, daquilo que eu estava aprendendo, que me chamava a atenção, profunda atenção, era aqueles homens que conseguiram se destacar pelas suas invenções. Quando eu imaginava a pessoa que se debruçou durante muito tempo em pesquisas e experimentos para que pudesse descobrir a lâmpada, para descobrir o telefone, para descobrir a roda, para tantos avanços que a ciência e a tecnologia nos proporcionou, que hoje é maravilhoso nas nossas vidas, mas houve um período que nós não contamos com isso. Acredito que aqueles que são boa parte dos irmãos aqui, experimentaram um avanço até mesmo na questão da telefonia. Quantos de nós imaginávamos que hoje tivéssemos todos nós na nossa casa 2 ou 3 aparelhos celulares, e às vezes tem casa que tem mais aparelhos celulares do que moradores, pelo menos a quantidade de chips certamente tem. Tem alguns irmãos aqui que há uma probabilidade grande de ter na sua casa talvez 2 chips em cada um, sendo um casal. Então tem uma quantidade de linhas telefônicas dentro de uma casa maior até mesmo do que a quantidade de pessoas que lá habitam. Imaginar como houve esse avanço, esse crescimento, e olhando algum tempo atrás, quem se lembra daqueles antigos orelhões, que tinha aquela fichinha que se colocava, que certamente boa parte dos jovens e das crianças de hoje não vai saber nem qual a utilidade daquilo, nem para que se utilizava aquilo. Depois veio os cartões, e aí foi avanço, e hoje nós estamos, cada dia que passa, há uma nova descoberta, há uma nova invenção. Alguém acaba se destacando por essa nova invenção, por esse novo avanço, nas mais diversas áreas da vida, e as pessoas estão construindo uma história, construindo um legado pelas suas descobertas. A pessoa que fez o relógio, a pessoa que fez cálculos matemáticos, pessoas que descobriram vacinas importantes, que resolveram problemas sérios no mundo, no Brasil e no mundo, e que hoje têm sido lembrados. Algumas, inclusive, lembrados no nome da vacina, no nome do medicamento, faz referência àquele descobridor, àquele estudioso, àquele cientista. Inclusive, creio que um nome oportuno para as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil e no mundo contra o Covid-19, seria uma homenagem justa ser dado, quem sabe, o nome dessa vacina àquele médico lá atrás, chinês, que foi o primeiro a falar ao mundo dessa enfermidade que estava assolando aquela pequena cidade na China, que infelizmente, pelo que se sabe, não foram dados os ouvidos necessários a ele, chegando ao ponto que se chegou. Tem muitas outras coisas que poderiam ser faladas em relação a isso, mas certamente essa vacina mereceria ser lembrada. Daquele homem que teve a coragem, a ousadia de anunciar ao mundo o que estava acontecendo na sua cidade, alertar o mundo do que estava acontecendo naquela cidade. Infelizmente ele não foi ouvido, e as consequências nós estamos aí somando vida após vida.
Todas estas pessoas que de alguma maneira marcaram pela sua voz, pelo seu conhecimento, pelas suas descobertas, pelos seus experimentos, elas entraram para a história por um feito positivo. Elas acabaram criando um legado na sua vida. Algo que, quando se lembrar deles, vão lembrar do que eles construíram, do que eles fizeram. Quem lembra do Oscar Niemeyer e todas as suas construções? Escritores famosos como Monteiro Lobato e tantos outros que faz parte da literatura brasileira, que são reconhecidos no mundo e que, embora já há décadas não estejam mais entre nós, eles sempre serão lembrados por aquilo que eles produziram. Mas como nós podemos ter uma vida relevante? Como nós podemos ser lembrados? E talvez essa seja a preocupação de muita gente ainda hoje. Algumas pessoas imaginam que estudando, fazendo cálculos, e tentando de alguma maneira se destacar no meio em que elas estão inseridas, para também criar um nome para ser lembrado. Pessoas que olham para o passado, olham para os relatos históricos e ficam encantados pelas pessoas que têm a honra, o privilégio de serem lembrados na literatura da história brasileira por um feito, por uma descoberta, e elas também imaginam também construir, seja através de ser um jogador de futebol renomado, conhecido como o rei do futebol, ou alguém que se destaque na literatura, na construção, na arquitetura, mas algumas pessoas se debruçam e desejam chegar a atingir objetivos altos na sua vida e ser lembrado. Como nós podemos então ser lembrados por Deus? Creio que essa, na verdade, deve ser a nossa grande preocupação. Nós não precisamos ter a preocupação de ser lembrados pelos homens. Nós não precisamos ter a preocupação de ser reconhecidos pelo homem. A maior preocupação que todo ser humano deveria ter, de fato, era como ser lembrado por Deus. Que atitudes eu preciso ter para ser lembrado por Deus? Como passar por essa vida e não vivê-la de uma maneira insignificante? Como passar por essa vida e não viver de uma maneira inútil? Mas como passar por essa vida e vivê-la com propósito? Descobrindo o propósito da nossa vida. Pois o propósito da nossa vida não é apenas crescer, trabalhar, casar, ter filhos, comer, dormir, passear, ter momentos de lazer, momentos de distração. A vida do ser humano é algo mais além do que isso. É impossível que o ser humano, da maneira que ele existe no universo, ele seja simplesmente um ponto a fazer coisas tão passageiras e corriqueiras. Há algo maior planejado para cada um de nós. Há um propósito para a nossa vida. Há um plano de Deus para as nossas vidas e que nós precisamos descobrir. Nós precisamos entender a vontade de Deus e aí sim ter uma vida com significado, ter uma vida com propósito. Porque às vezes as pessoas hoje, às vezes, sofrem por não conseguirem encontrar o propósito da sua vida. Algumas pessoas não se sentem, inclusive, amadas. Quantos não se sentem amados pelos seus filhos? Quantos filhos não se sentem amados pelos seus pais? Ou pelo menos por um dos seus pais? Quantas pessoas estão no mundo sentindo uma sensação de solidão terrível? E isso muitas vezes tem a ver não com os outros ao seu redor, mas com a maneira que ele enxerga o mundo e que ele se enxerga no mundo. Mais do que nunca nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Mais do que nunca nos dias que nós estamos vivendo, essa época em que, como já destacamos no início nos pedidos de oração, tem deixado tantas pessoas sequeladas. E acredito, e há discussões em torno das sequelas do Covid-19. Algumas pessoas, alguns estudiosos chegam a afirmar que algumas pessoas acabam ficando com algum tipo de sequela. Mas se há sequela, se não há sequela e quais são, eu não poderia destrinchar na noite de hoje. Mas uma coisa é certa, há uma sequela que essa pandemia vai deixar. Uma sequela emocional, de um transtorno emocional em tantos corações que estão feridos, angustiados, abalados e com uma sensação de medo terrível. Uma das lições, inclusive, que nós vamos aproveitar a ter a oportunidade de estudar na escola bíblica, vai falar justamente sobre isso. Ansiedade e medo. Se não me falha a memória, é a lição 6. Dentro de alguns domingos, às 9 horas da manhã, nós teremos a oportunidade de pensar um pouco sobre ansiedade e medo. Esses dois pesadelos, esses dois carrascos que fazem parte da nossa vida em algum momento, e nesse momento que nós estamos vivendo, quantas pessoas não estão ansiosas, quantas pessoas não estão com medo. Então eu te convido, Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas da manhã, um momento gostoso de aprendizagem, e nós teremos a oportunidade de ouvir esse tema tão oportuno e tão atual
que é sobre a ansiedade e sobre o medo. Mas como então nós passamos por essa vida sem vivê-la de maneira insignificante? Como nós podemos passar por essa vida e descobrir o propósito dessa vida? É impossível fazê-lo longe da Bíblia, é impossível fazê-lo longe da compreensão do que é o Evangelho e de como o Evangelho vê o homem. Nós estamos vivendo um período complicado, inclusive em relação à questão da própria identidade do ser cristão, porque há tantas vozes no mundo soando, há tantas mensagens distorcidas, há tantas igrejas, tantos grupos, tantas divisões, tantas ideologias, tantas propostas, tantos estilos de vida de pessoas que propõem um caminho para se chegar a Deus, que muitas vezes acaba gerando muito uma confusão, uma grande Babel, em vez de uma solução para o homem caído, para o homem que está longe de Deus e que precisa urgentemente de salvação. Mais do que nunca nós precisamos nos apegar não a discursos formados, não a conceitos humanos, não a líderes religiosos, mas nós precisamos se apegar a cada dia que se passa ao que a Escritura nos diz. Maravilhoso quando o Senhor Jesus, no momento em que foi tentado, no capítulo 4, tanto de Mateus quanto no de Lucas, naquele diálogo com o inimigo, ele vai usar por diversas vezes a expressão está escrito e está escrito. Creio que essa deve ser a expressão que deve estar também nos nossos lábios, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. A igreja precisa ter a habilidade de manusear bem a palavra da verdade e ter a coragem e o conhecimento para dizer está escrito. Não são as minhas emoções, não são o meu achismo, não é uma teologia formada uma teologia a partir de conceitos formados por um doutor, por alguém, né? Mas é o que diz a palavra de Deus acerca da minha vida, acerca da situação do mundo e acerca do nosso destino eterno. Quando nós lemos esse texto escrito por Paulo aos Romanos, nessa cidade que era tão influente naquela época, o berço do poder, a capital do mundo naquele momento, onde tudo girava em torno de Roma, e lá estava a igreja. Aquele lugar, aquela cidade, que também foi um lugar onde tantos cristãos derramaram seu sangue, onde houve uma perseguição terrível, onde pessoas foram levadas para o grande Coliseu, tiveram que lutar com as feras, morreram ao fio da espada dos gladiadores, como assim a história nos relata, através de homens como Nero, como Calígula e tantos outros, que como imperadores de Roma, trucidaram aqueles que se diziam cristãos. Pela bondade e pela misericórdia de Deus, naquele lugar tão difícil de ser cristão, onde havia tantos valores distorcidos, onde havia tantos deuses cultuados, havia uma igreja plantada naquele lugar. Havia um povo que se chamava pelo nome do Senhor, havia um povo que tinha um encontro real com Cristo, e aquela igreja naquele lugar foi estabelecida e lá estava florescendo. E essa carta, aquela igreja naquela cidade, ela foi digna de uma carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se preocupava com aquela igreja, conhecia a realidade daquela igreja, em algumas ocasiões esteve em Roma e agora ele escreve uma carta àquela igreja, dando diretrizes, conselhos, a fim de que aquela igreja pudesse manter o foco, manter a visão, que aquela igreja não se perdesse e que aquela igreja descobrisse o propósito de existir. Cada capítulo é maravilhoso, profundo. Alguns vão dizer que a carta de Paulo aos Romanos é uma grande coletânea de princípios teológicos. Alguns vão utilizá-la para o bem e outros vão utilizá-la para o mal, mas é a palavra de Deus bendita, que traz vida aos nossos corações. E da mesma maneira que essa carta escrita por Paulo, dirigida à igreja de Roma, foi acolhida pela aquela igreja como um alimento, trazendo edificação, consolo e exortação, nessa noite também ela deseja fazer a mesma coisa aos nossos corações. Ele tem o mesmo objetivo, ele tem a mesma direção, ela tem o mesmo propósito, produzir consolo, produzir edificação e produzir exortação. Como passar por essa vida e ser lembrado por Deus? Como passar por essa vida não de maneira insignificante, mas passar por essa vida de maneira relevante? Talvez não por construir, fazer uma grande descoberta, descobrir uma vacina, um medicamento, ou simplesmente ser um porta-voz da verdade, que por si só já é um grande feito. Nos dias que nós estamos vivendo, onde há tanta mentira, onde há tanta falsidade, ser portador da verdade e, sobretudo, a verdade do Evangelho é um grande privilégio,
é uma grande honra que nós precisamos anelar, que nós precisamos viver. Para vivermos a realidade, meus queridos, de termos uma vida relevante, nós aprendemos algumas verdades nesse texto escrito aos Romanos, onde Paulo, no versículo 1, ele vai trazer em memória a misericórdia de Deus, vai trazer em memória tudo quanto Deus já fez por eles, porque quando nós lembramos da misericórdia de Deus, nós lembramos tudo quanto Deus já fez por nós, tudo quanto Deus já fez em nosso favor. Nós lembramos, quando pensamos na misericórdia de Deus, de que a mão poderosa de Deus está estendida dia após dia. Quando lembramos da misericórdia de Deus, a nossa mente viaja nos versículos das páginas bíblicas e nos faz lembrar aquele texto que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Sim, a misericórdia de Deus se renovava na igreja de Romanos, que estava passando por algumas dificuldades, por alguns problemas sérios, como nós podemos observar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. A igreja estava enfrentando alguns problemas sérios, de ordem espiritual, de ordem moral, de ordem doutrinária, que precisava da exortação do apóstolo Paulo, que precisava do conselho do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então traz em memória que é por essa misericórdia que eles precisariam lembrar. O fato de estarem vivos, o fato de existirem, o fato de, apesar de todas as dificuldades e desafios para se manter uma igreja em Roma, ali eles estavam, e estavam por causa da misericórdia de Deus. E debaixo dessa mesma misericórdia, desse amor incomparável, desse amor imensurável, desse amor que não tem palavras para descrever, porque Deus nos ama de uma maneira que não tem palavras para descrever. É resultado da sua graça e da sua misericórdia. Veja hoje, quantas vezes nós agradecemos por estarmos vivos? Quantas vezes você agradeceu pelo alimento que no decorrer do dia você se alimentou? Quantas vezes hoje você se alimentou pela água que saciou a sua sede? Quantas vezes hoje você agradeceu pelo lar que você habita? É possível que talvez, não só hoje, mas talvez no decorrer do mês, desse ano que se iniciou, talvez alguns até hoje ainda não pararam para dizer: Senhor, muito obrigado por existir. Muito obrigado porque muitos ficaram em 2020, mas pela tua bondade e pela tua misericórdia o Senhor tem me sustentado. Muito obrigado porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades, ao menos uma vez no decorrer do dia. É a misericórdia de Deus que nos mantém firmes, é a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, é a misericórdia de Deus que nos proporciona momentos como esse, onde somos edificados e encorajados a viver à altura daquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Para que possamos, meus queridos, à luz da Bíblia, no mundo temos conceitos diferentes. Para ter uma vida relevante, você precisa ter uma boa conta no banco, ser alguém que se destaca de alguma maneira, para que o mundo possa lhe reconhecer como alguém de sucesso, como alguém de prestígio, como alguém de fama. Geralmente tudo isso acompanha alguém que tem muito dinheiro, que tem muito prestígio. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e pensamos em ter uma vida relevante, nós precisamos entender que para ter uma vida relevante, nós precisamos ter uma vida centrada em Deus. Para descobrirmos o sentido da nossa vida, o propósito da nossa existência, é que nós não somos o centro do universo. Nós não somos o centro do mundo. Aquela vontade, aquela atitude, muitas vezes, que as crianças têm, sobretudo as mais pequenas, que imaginam que resolve tudo no grito. Os pais têm que obedecer os seus gritos, os seus mandados, os seus pedidos. E quanto mais criança, quanto mais terma a idade da criança, mais ele vai fazer birra para que a sua vontade seja feita. E às vezes algumas pessoas, todos nós imaginamos, entendemos a fase de cada uma das crianças, mas algumas pessoas crescem e continuam agindo assim, imaginam que são o centro do universo, imagina que todas as pessoas têm que lhe servir, que o universo existe por causa dela. E quando nós olhamos para a Bíblia, meu querido, ela nos ajuda a entender que nós somos apenas um ponto diante da imensidão de pessoas que existem e que Deus nos ama de igual modo. Deus não tem os seus prediletos, Deus não tem os seus mais achegados. Os mais achegados a Deus são aqueles que o temem, aqueles a quem Ele tem por íntimos, como diz o texto dos Salmos. Aqueles que temem ao Senhor, o Senhor os tem como íntimos de Deus e poderão ser chamados
amigos de Deus, pois se relacionam profundamente com Deus. A intenção de Deus, meus queridos, ao criar o ser humano, é que o homem pudesse ser relacionado de uma maneira perfeita com ele. Ao longo do tempo, as religiões, os conceitos têm afastado por diversas vezes dessa realidade. Às vezes nós conseguimos ser um bom religioso, às vezes os sistemas religiosos nos ensinam a ser um bom religioso, mas nos limita no nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos as páginas sagradas, livro após livro, escritor após escritor, seja nos profetas ou seja através de um dos apóstolos, nós somos encorajados a nos relacionar com Deus, a ter um relacionamento de amizade, de afeto, a conhecer Deus ainda mais do que aquilo que conhecemos. Na verdade, não há cristianismo sem Deus, sem esse conhecimento de Deus. É por essa razão que o texto em João, no capítulo 17, verso 3, vai nos dizer que a vida eterna é essa, conhecer a Ti, por único Deus verdadeiro. É essa realidade que precisa inundar o nosso coração. É a realidade de que quando nós, para entendermos o nosso propósito nessa terra, para entendermos o porquê nós estamos aqui e o para que nós estamos aqui, nós não vamos descobrir olhando para nós mesmos, nós não vamos descobrir olhando para os nossos sonhos, para as nossas metas, para as nossas frustrações e para os nossos alvos, ainda que sejam alvos tão elevados que sejam inatingíveis. Nós só iremos descobrir o propósito da nossa existência quando nos rendemos diante da presença de Deus, quando conhecemos a Deus. O triste fato, no entanto, é que ainda hoje a mesma atitude que havia em Israel do passado ainda está no coração de muitos daqueles que se dizem discípulos de Cristo. Isaías, por exemplo, no capítulo 1, no versículo de número 3, vai nos dizer que o boi conhece o seu dono, que o jumento conhece o seu dono. E o texto seguinte vai nos dizer que, diante dessa realidade, o Senhor vai nos dizer naquele texto: mas o meu povo não me conhece. O jumento conhece o seu dono, o boi conhece o seu dono, mas o povo que se chama pelo meu nome, que eu arrastei da terra do Egito, que eu tenho protegido, que eu tenho cuidado, que eu tenho velado, que eu tenho suprido as necessidades, esse povo não me conhece. Infelizmente, essa tem sido a realidade de muitos que se dizem discípulos de Cristo, cristãos, frequentadores de igreja, tal como eu, tal como você. Talvez participem de alguma maneira, mas o que passa, na verdade, é apenas viver questões religiosas. É apenas viver no campo da religiosidade, é apenas estar acostumado com leis, com regras e com dogmas. Muitas vezes apenas mudando a realidade daquilo que aprendeu na infância. Mudou simplesmente o local, mas continua vivendo uma vida religiosa baseadas apenas em regras, leis, mandamentos, dogmas. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que a base central do cristianismo nos ensina que nós precisamos conhecer a Deus de maneira profunda. Esse é o propósito da nossa vida, esse é o propósito da nossa existência. Como se conhece a Deus vindo para cultos como esse? Como se conhece a Deus participando de momentos de crescimento espiritual, através da escola bíblica dominical, por exemplo, através de reuniões de pequeno grupo, através de cultos domésticos. São oportunidades que nós temos de crescer no nosso conhecimento, oportunidade de crescimento que nós temos quando nós pegamos, por exemplo, um plano de leitura bíblica e abrimos as páginas da Bíblia para ler e conhecer mais a Bíblia. Isso mostra que nós temos sede de conhecer mais a vontade de Deus. Não há possibilidade, na verdade, de alguém afirmar que deseja conhecer profundamente a Deus se não deseja conhecer profundamente a Bíblia, se não deseja conhecer profundamente as Escrituras. Essa afirmação não condiz com a realidade prática de alguém que abandona a Bíblia. Quando desejo conhecer a Deus ainda mais, eu vou desejar estar perto, participar de tudo que eleve o meu conhecimento acerca dele, seja através da leitura da palavra, seja através da oração, seja através do jejum, seja através dos estudos bíblicos, dentro ou fora da igreja, que me proporcionarão crescimento espiritual e que me levarão a conhecer ainda mais ao Senhor. É esse conhecimento que precisa habitar nos nossos corações. Quanto mais Bíblia eu tiver no coração, mais ela será usada nos momentos mais difíceis da minha vida.
mensagens, versículos vão saltar na minha mente. O Espírito Santo, lá no texto do capítulo 13, 14, 16, 17, Jesus vai falar acerca da ação do ministério do Espírito Santo do livro de João. Ele vai dizer que o Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas que ele nos ensinou. Nós não estivemos na companhia de Jesus, nós não tivemos o privilégio que eles tiveram, mas nós temos o privilégio de ler tudo quanto ele ensinou, tudo quanto está escrito ao menos, e tudo quanto está escrito, certamente, nos momentos da nossa vida, o Espírito Santo nos fará lembrar. Essas palavras de Cristo, a palavra de Deus, ela trará alento para a nossa alma, direção para o nosso caminho, e por muitas vezes ela será o nosso maior consolo. Ame a palavra, busque a palavra. Se você deseja de fato encontrar sentido da sua vida, propósito para a sua existência, leia as páginas da Bíblia. Se você se sente sozinho, leia as páginas da Bíblia. Você vai perceber que tem um companheiro ao seu lado constante, que vai falar diretamente para você e estará com você nesse momento. Se está sem direção, a Bíblia mostrará a direção e você perceberá que a Bíblia é uma grande amiga para aqueles que desejam amar e conhecer a Deus, ao ponto de que à medida que você mergulhar nas páginas sagradas, mais você vai amar a sua leitura. Ainda que alguns textos você não compreenda direito, ainda que alguns textos não fique claro para a sua compreensão, mas o conteúdo completo saltará e virá como alimento para a sua alma e aguçará em você o desejo de buscar mais, de aprender mais, de pesquisar, de compreender aquilo que hoje não se compreende. Essa é uma busca maravilhosa. Não há nada melhor do que tentar procurar ainda mais conhecer aquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra. O que seria, né, das joias, das esmeraldas, dos diamantes, se os homens que a procuraram, né, o que seria das joias de ouro que hoje existe, das alianças que estão em boa parte das mãos dos irmãos essa noite, se não fosse alguém que fosse lá, que pagasse o preço, que escavasse, que procurasse com zelo, né, horas a fio, até poder encontrar aquela pepita de ouro, até pegar aquela pedra de diamante, aquela pedra de esmeralda. Então há um preço a ser pago, há um caminho a ser percorrido. E uma coisa é certa, tal como alguém que trabalha nesse tipo de garimpo, em busca de pedras preciosas, ele tem a fé e a convicção de que ele vai encontrar algo de valor lá embaixo. Você não precisa ser guiado por uma intuição. Você pode ter convicção que quando você abrir as páginas sagradas, você vai encontrar nela uma jazida de diamantes, de pedras preciosas. Então vale a pena buscar crescer através da leitura da palavra, valorizando aquilo que o Senhor Jesus nos disse. Jesus nos disse, inclusive também no capítulo 8 de João, se não me falha a memória, ele vai dizer: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer mais a Escritura, porque muitas vezes nós erramos justamente por isso. Os discípulos, os fariseus naquela época, os escribas naquele momento, eles se julgavam grandes conhecedores da lei, mas eles estavam errando por não compreender quem estava diante deles. E ainda hoje nós temos essa mesma visão distorcida. Precisamos conhecer, e conhecer não apenas aquilo que diz a letra, não apenas de uma forma intelectual. Nós precisamos conhecer em profundidade, precisamos conhecer na prática. A Bíblia é um livro que se lê praticando. É como um livro de culinária. Não faz sentido ter um livro de culinária em casa com receita se é apenas para ler. Quem tem um livro de culinária em casa que vai ensinar a fazer pratos, ela no mínimo tem a intenção de colocar em prática aquilo que se lê. Faça da sua Bíblia, a sua Bíblia existe para que você possa fazer com ela aquilo que você faz com as receitas que você tem na sua casa. Leia e coloque em prática. Só assim, de fato, você vai ver o efeito que a poderosa palavra de Deus traz aos nossos corações. Precisamos ter a certeza de que para ter uma vida relevante nos dias que nós estamos vivendo e sempre, nós não precisamos ter vergonha ou medo de ser diferente. Algumas pessoas não dão um passo para Jesus porque têm vergonha do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer.
Como eu vou ser tratado pelos meus familiares? Vão olhar para mim e vão dizer, agora você é um Bíblia, agora você é um evangélico, né? Você vai ficar feito aquele pessoal louco, gritando no meio da rua, né? E algumas pessoas acabam travando, elas não querem dar um passo em direção a Jesus, porque elas temem a opinião pública, uma opinião pública que aplaude tudo aquilo que é reprovável por qualquer pessoa sã, qualquer pessoa que tenha princípios e valores, independente seja cristão ou não. Essas pessoas aplaudem tudo aquilo que é contrário à ordem, à decência, à moral, mas, em contrapartida, elas veem e tratam as pessoas que tentam acertar em direção a Cristo com desdém, sendo um motivo de piada, sendo um motivo de chacota. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha vergonha de ser diferente. As crianças, daqui a alguns dias vão começar as aulas, né? Continuar sendo online, mas quem sabe daqui, próximo semestre, não sei, né? Quando vai voltar as aulas presenciais, mas no momento que voltar as aulas presenciais, e vocês voltarem para os seus ciclos de relacionamento, os jovens, adolescentes, as crianças, não tenham vergonha de ser diferente. Não tenham vergonha. Não chegue em casa dizendo, mãe, todo mundo faz, todo mundo tem, todo mundo usa. Não tenha vergonha de ser diferente. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha, homem, marido, mulher, não tenha vergonha de ser diferente. Não tenha vergonha de agir da maneira que o Senhor quer que você age. Não importa o que a maioria pensa. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Não importa. E nós precisamos ter a coragem, nós precisamos ter a ousadia de ser diferente no mundo que está querendo derrubar todas as barreiras. Seja diferente. Enche o meu coração de alegria quando a Escritura vai nos dizer que alguém vai olhar para Pedro no momento em que Jesus está sendo julgado ali no Sinédrio e vai olhar para Pedro e vai dizer: tu fala igual a ele, tu és um deles, porque a maneira que você fala é igual a dele. Certamente se referia talvez ao sotaque da região em que eles moravam. Mas a fala do cristão precisa ser diferente da fala do mundo. Nós não podemos ter o mesmo linguajar. Nós não podemos usar as mesmas palavras. Nós não podemos cantar as mesmas músicas. Nós não podemos rir e contar as mesmas piadas. Nós precisamos ter a coragem de ser diferente. Nós não podemos agir e permitir que a nossa boca acabe entrando em choque com aquilo que Tiago vai nos dizer. De uma mesma fonte não podem jorrar duas águas. Uma água doce e uma água amarga. Então, use a sua boca para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para que, através da sua boca, através da sua voz, as pessoas vejam que há diferença. Que a sua boca seja usada para abençoar, para sarar, para curar, e não para condenar, humilhar, zombar, pilhar, caluniar, defamar, destruir, mas que a sua boca seja utilizada fazendo a diferença para construir e nunca para fazer tudo o que eu falei. Que Deus lhe ajude, nos ajude a fazer diferença no nosso proceder, através das nossas atitudes, a andar contra a correnteza. Eu sei que para alguns vai ser fácil determinadas ações. As fraquezas talvez dele não sejam um impulso, não seja uma questão do temperamento impulsivo. Talvez a pessoa até consiga ter um autocontrole em certas situações, mas cada um tem as suas fraquezas, cada um tem as suas limitações. Nós precisamos dizer: Senhor, nas minhas fraquezas, me ajude a ser diferente. Eu não quero agir como o mundo age, eu não quero pensar como o mundo pensa, eu não quero me importar como o mundo pensa. Quando nós somos diferentes, nós começamos a chamar a atenção de Deus, e Deus vai dizer para nós: eis aí meu filho e minha filha, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo.
Quem é diferente, ela não só vai ser diferente na sua atitude, no seu proceder, na sua maneira de pensar, mas ela vai ser diferente também nas suas reações, porque aí é o mais difícil. Porque a reação é quase que instantânea, né? É uma freada brusca no trânsito, é uma jogada violenta dentro do campo, é uma fala que não deveria ter sido dita dentro de casa entre marido e mulher, ou entre um filho para com o pai e o pai com o filho. É momentos de tensão que nós precisamos dizer: Senhor, me ajude a ser diferente nas minhas reações, me ajude a andar a segunda milha, me ajude a dar outra face, não porque eu sou tolo, não porque eu sou trouxa, não porque eu sou fraco, não porque eu não estou enxergando as coisas como realmente são, mas me ensine a andar porque eu quero ser parecido com Jesus. Me ensine a lidar com as minhas emoções porque eu quero que a luz de Cristo possa refletir no meu coração. E isso só é possível quando eu consigo ter a coragem de ser diferente, de não perder essa identidade, no falar, no agir, no vestir, na maneira de se vestir. Pedro, a mulher disse: tua fala te denuncia, tu é igual a um deles. Eliseu passava de longe, a mulher olhava e dizia: eis aí um homem de Deus. Eis aí um homem de Deus. Eliseu. Nós precisamos viver uma vida, um estilo de vida, sem ter medo de ser diferente, que as pessoas ao nosso redor digam: eis aí um santo homem de Deus, eis aí uma santa mulher de Deus, eis aí uma adolescente que é uma menina de Deus, um adolescente que é um menino de Deus, uma criança que é um menino de Deus. Está preocupado com o que os outros vão pensar? Não, eu quero agir com o coração sincero diante de Deus. Nós não podemos ter medo de ser diferente. Nós estamos aqui para ser diferentes. Sal da terra, luz do mundo, e o que passar disso não serve. Nosso alvo, nosso objetivo. Somos fracos? Sim, somos fracos. Somos imperfeitos? Com certeza, e continuaremos sendo. Mas nós precisamos colocar como meta e objetivo: Senhor, me ensine a agir de maneira diferente, porque eu não quero me parecer com o mundo. Eu não quero me parecer com o mundo. Eu não quero tentar trazer para a igreja o mundo. Tem algumas igrejas que parece que virou o mundo. Os seus valores, os seus conceitos, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Nós não podemos tentar mundanizar a fé. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Viva a fé. Renda-se a Deus. E diga: Senhor, eu quero que o Senhor possa ter preeminência na minha vida. Eu não quero agir segundo o meu coração e as minhas inclinações. E eu quero que o Senhor me dê coragem para agir de maneira diferente. Agir de maneira diferente no trabalho, na escola, na faculdade, lá fora, na sociedade de maneira geral. E às vezes dentro da igreja também. Ser diferente dentro da igreja também é um desafio em alguns aspectos, em algumas situações. E nós precisamos ser diferentes. Não participar, não agir e ser diferente. Senhor, eu quero ser diferente para Ti. Me ajude a ser diferente para o Senhor. Em último lugar, nós precisamos ter ousadia para agir de maneira diferente. Nós precisamos ter a ousadia de centralizar a nossa vida em Deus. Centralizando a nossa vida em Deus, nós encontraremos o sentido da nossa vida. Nós poderemos, de fato, enxergar e vivenciar o que é uma vida relevante. Quer viver uma vida relevante? Coloque Cristo como centro da sua vida. Coloque como prioridade conhecer ao Senhor Jesus, conhecer ao nosso Deus e ao nosso Pai. Quer conhecer e ter uma vida relevante nos dias que nós estamos vivendo hoje e sempre. Tenha a coragem de ser diferente. E em terceiro lugar, se você deseja de fato ter uma vida relevante nesse mundo que nós estamos vivendo, se dobre ao conselho do apóstolo Paulo, quando ele nos diz: não vos conformeis com este mundo. E aí o não vos conformar com este mundo
traz duas ideias, dependendo da tradução que você utilizar. Uma ideia de que você vai se conformar, olhar o mundo do jeito que está, essa contradição, essa quebra de valores, e simplesmente cruzar os braços, dizendo: a palavra de Deus está se cumprindo, e não há o que eu possa fazer, e eu não vou ser uma oposição àquilo que está escrito. Mas se conformar também traz a ideia de tomar a forma do mundo, de começar a agir como o mundo age, a viver como o mundo age, e agindo dessa maneira, nós não seremos, em momento algum, diferentes. Tenha a ousadia de ser diferente, e você só vai ser diferente se você conseguir não se adaptar a esse mundo e viver dentro desse mundo que tem a sua cultura, viver a cultura do céu. Porque embora cada cidade, cada estado, cada país tenha a sua cultura, mas o cristão, ele precisa ceder e trazer para a sua vida a cultura do céu, expresso na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Certamente assim, vivendo a palavra de Deus, talvez seu nome não seja encontrado em algum livro no futuro. Alguém não vai ler a seu respeito no futuro. Agindo assim, talvez você não vai ganhar o nome numa praça, não vai ter um busto em alguma rua, em algum local, ponto estratégico da cidade, não vai ter o nome de uma rua, de uma avenida. Talvez você não consiga nada disso, mas não tem problema ter um nome, nada disso. Se alegre, se regozije em ter o seu nome escrito no livro da vida. Maravilhoso e eterno Pai, te louvamos por essa noite. Te louvamos pelo privilégio de aqui estarmos e pelo conteúdo que nessa noite tivemos a oportunidade de aprender. Despede-nos de paz, nos protege até chegar nos nossos lares, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.